Meu nome é Karen, eu sou mãe, artesã, né? Faço parte do Ateliê Jangadeiro, sou dirigente espiritual do Sagrado de Umbanda Vó Preta de Angola, Fé, Amor e Caridade. E o Ogum Fest eu conheci quando eu estava vindo para Bauru, né? Eu morava em São Paulo e vi esse evento do Ogum Fest, fui conhecer e através da Gleice, que ela me colocou na primeira edição, eu comecei a participar mais do evento Ogum Fest e adentrar mais e conhecer mais como funciona o Ogum Fest aqui em Bauru. Meu nome é Renan, sou também da casa de Axé Vó Preta de Angola, juntamente com a mãe Karen, que está aqui do nosso lado. Sou o Uga da casa e conheci o Ogum Fest através da minha antiga zeladora espiritual. Então, para mim, foi uma experiência gostosa de se viver, uma energia tranquila, que te deixa leve. E esse ano tive o convite, juntamente com a mãe Karen e com a Gleice, para fazer a participação esse ano do Ogum Fest, para louvar Ogum, nosso pai guerreiro, nosso pai das estradas, nosso pai das porteiras. Que assim seja. Nossa participação no Ogum Fest, levando o espaço, o terreiro e toda a corrente, é para trazer um pouquinho assim o que é a nossa casa, né? Para que as pessoas possam conhecer o que é a Umbanda, quebrando alguns padrões que são falados sobre a Umbanda. Então a gente vem mostrar a nossa casa, mostrar esse evento através do Ogum Fest, com todos os terreiros que vão estar presentes, né, deixando aberto para as pessoas irem e conhecer, né, aquelas que têm dúvida, poder participar com a gente das rodas, conhecer os cantos, conhecer como é que funcionam os trabalhos mediúnicos, né, tomar um passe energético. Então é muito importante que o convite seja para todos. Então todos são muito bem-vindos para estar com a gente nesse dia. Meu nome é Marlon, eu sou médium da casa já faz 2 anos. E eu conheci a casa por uma amiga, um casal de amigos, né, pela Pérola, que ela também trabalhava na casa. E foi um momento muito importante para mim. Eu precisava muito conhecer uma casa, eu estava à procura de uma casa para trabalhar. Eu já tinha trabalhado em outras casas, em uma casa específica. Eu estava afastado dos terreiros, assim, eu só frequentava, assim, bem pouco. E quando eu fui chamado para participar da casa, foi numa festa de herê. Foi muito bom, foi gostosinho, fiquei muito nervoso, senti a minha herê presente, só que eu fiquei com medo de incorporar por ser uma casa nova e tudo. Mas o legal de ter conhecido a casa pela primeira vez foi a primeira casa que eu cheguei e me senti à vontade. Foi o acolhimento que veio foi muito grande, assim. E eu não conhecia ninguém, eu só conhecia uma pessoa, uma médium só, que era um casal que eu conheço há muito tempo, né? E era um momento que eu precisava muito, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento e eu tava me sentindo muito frágil e muito, sabe, sem brilho, quando você fica sem brilho assim. E ao decorrer do tempo, conversando com a avó, conversando com as entidades assim, você vai se recuperando, você vai se enchendo de brilho e aí eu falei assim, bom, agora tá na hora de compartilhar um pouco disso também, né? Um pouco desse brilho que eu recuperei, que eu reencontrei de novo. Pra mim, Umbanda, ela é tudo. Não tem... É o resumo de tudo. É o ar que a gente respira, é o chão que a gente pisa, os nossos ancestrais, é aquilo que nos dá força para continuar. Quando eu fui conhecer a Umbanda, eu fui meio assim, de gaiato mesmo. Eu achei que eu fui numa meditação, numa quinta-feira, aí falou assim, e domingo acontece um trabalho diferente, assim, né? Eu falei assim, vamos conhecer. E participei da primeira gira, foi uma gira de caboclo ainda, seu Pena Branca. E aí eu fiquei nervoso, assim, tava com medo do caramba.
E quando eu passei pela primeira consulta, eu lembro até hoje que ele virou e falou assim: eu não sei porque você tá com tanto medo de chegar perto de mim. Eu tava até com a mão recuada assim perto do meu peito. Eu falei, eu sei que você não tá relaxado. O que tá acontecendo que você tá tão travado? Aí ele virou e falou assim: você tá travado assim porque eu sei que as coisas que você tá passando e você precisa aprender a relaxar um pouco, né? Você precisa aprender a ter um pouco mais de paz e paciência para fazer as coisas. E aí eu já falei, já tomei a primeira fumada na primeira consulta já. E desde então, desde quando eu tô caminhando com a Umbanda, eu ouvi muitas pessoas falando o que ela poderia ser. E nunca eu tinha provado, né, antes de conhecer a Umbanda. E todo mundo, a primeira coisa que eu acho que o pessoal fala que é Umbanda fala que é ruim, que faz magia, que você leva as pessoas pro mal, você não, você só vai aprender coisas ruins com ela. E a primeira coisa que eu aprendi mesmo, a primeira lição, que é o que eu levo para toda a minha vida, é que quando você entra na Umbanda, a primeira coisa que você tem que saber que não pode existir é ego. O seu ego ele tem que diminuir a zero. Você não pode ser aquela pessoa que bate no peito e fala, meu guia faz isso, eu tô aqui, eu tenho o poder de fazer isso. Não, isso daí não existe na Umbanda. A Umbanda ela é simples, é pé no chão. É o branco no branco, pé no chão e saber aonde você tá pisando. E o legal também que eu acho que a Umbanda me ajudou muito foi que em cada consulta, por incrível que pareça, cada consulta que a gente tem, que a gente faz o atendimento, que a gente está em contato com um guia ali e ajuda a pessoa, é um aprendizado próprio também. Sai uma lição para você. Você não precisa ficar preso ao passado. Assim, você sempre tem alguma coisa para tirar da consulta e levar aquilo para a semana. E é incrível, por incrível que pareça. Toda vez que você vai dar um passe, você vai ajudar assim, um consulente. Na semana aconteceu uma coisa muito parecida com você e que você às vezes você foi assim muito legal ou você ficou muito para baixo, sabe? E aí você tira na hora assim vem na sua cabeça, ó, lembra que aconteceu isso? Lembra que você estava ali? Lembra o que você fez? O que você poderia ter feito? É esse toque assim. Então a gente sabe que mesmo a gente sendo médium de uma casa, a gente não é perfeito. E eu acho que é isso que é legal. A gente às vezes vê as pessoas trabalhando com a espiritualidade já, um médium da casa já há algum tempo, a gente acha que é a pessoa mais confiante do mundo. Mas não é só uma pessoa que está ali, está se esforçando para entender e passar o máximo possível do que o guia está querendo passar. Está tentando ajudar a pessoa, está tentando estar em conexão. E às vezes a pessoa olha e fala, nossa, ele é um médium, nossa, sabe, o perfeito, não sei o que lá. E não, é só uma pessoa que também está muito em aprendizado. A gente veio nessa terra já para estar em aprendizado. A gente não está aqui à toa, né? E é isso, para mim a Umbanda é tudo. É louvar os orixás, é saber o que eles significam, qual que é a raiz da Umbanda, da onde que vem a Umbanda. A Umbanda não é só... a Umbanda não é uma religião, ela é 3 em 1, entendeu? Para mim. Para mim a religião é 3 em 1, ela é a formação de 3 religiões. Se a gente for parar para ver, a Umbanda ela é um pouco do catolicismo, ela é um pouco do espiritismo e ela é o candomblé. Então tem a louvação dos orixás, tem a conexão com os espíritos, tem a fé, tem tudo aquilo toda aquela conexão com a terra, toda a conexão com os elementos em si, assim, que eu acho muito importante. A conexão com as folhas, os banhos, as ervas. Então, se a gente for falar de Umbanda, a gente não vai falar só de amarração. A gente não vai falar só de quebra-demanda, né? A gente não vai falar só de trabalho para arrumar serviço. A gente vai falar de muito, a gente vai falar de purificação, a gente vai falar de evolução, a gente vai falar de espíritos que estão do outro lado também trabalhando para a evolução e nos trabalhando a evoluir, a entender. Eu acho que também é importante falar que a Umbanda, ela quando a gente entra no terreiro, eu acho que a gente abre o olho para muita coisa, a gente enxerga as coisas diferentes, a gente tenta entender a dificuldade das pessoas e tentar melhorar a nossa também. As pessoas entender que às vezes a pessoa tá brava, as pessoas estão revoltadas, mas aconteceu alguma coisa para ela estar daquele jeito.
Então, acho que vem muita sabedoria. Os pretos velhos vêm trabalhando essa parte de sabedoria, essa parte de paciência, de entender o que, que a pessoa está passando, de, de ver que às vezes a pessoa quer descontar uma coisa em você e você não tem nada a ver, mas ela está precisando descontar. Então, se for você, que bom que foi você, porque você tem a sabedoria de lidar com aquilo lá. Você sabe que não é seu e aquilo não vai te pegar. Então, você vai levar para a terra e aquilo vai ser desviado para o caminho certo. Quando eu falo, por exemplo, de relacionamento, né? Que quando termina relacionamento é feitiço daqui, feitiço dali. E aí a gente já, eu acho que médium sério comprometido com a religião em si, com a espiritualidade, ele vai entender que isso não vai fazer diferença. Não vai, você pode tentar fazer qualquer coisa para a pessoa não é merecedora daquilo. E se você não for merecedor, aquilo não vai te pegar. Então você não precisa ficar fazendo mil e umas coisas e mandando feitiço de volta. Não, você sabe que se você não é merecedor disso, se você acredita na justiça de Xangô, na lei de Ogum, você sabe que aquilo não vai te afetar. Você não vai precisar ficar fazendo nada assim que você vai aprender com o decorrer do tempo ali, com o decorrer da passagem, que foi uma época que você precisava passar. Foi um tempo, um aprendizado que você precisava passar, uma dor que você precisava passar, que foi o que eu aprendi. Que às vezes algumas pessoas entram na nossa vida não só para destruir, como eu estava pensando na época, mas as pessoas entram ali para te pôr um tempo para pensar. Às vezes você se afasta, às vezes você acha que a espiritualidade não tá não tá ali com você, mas é quando você para um pouco e começa a observar, eles estão agindo a todo momento. Eles estão a todo tempo ali trabalhando com você, te fortalecendo, enviando pessoas que, mesmo que você não tá ouvindo eles acabam enviando pessoas e elas vão falar o que você precisa ouvir. E aquilo vai te fortalecer, vai te levantar. E é isso, foi isso que a mãe Karen foi pra mim. Foi uma pessoa que me trouxe essa paz que eu precisava retornar. Eu já tinha essa paz, mas essa paz que precisava voltar pra mim. É uma coisa eu acho que eu ouvi muito também quando eu entrei na Umbanda, era que eu não ia poder sair, que era um caminho sem volta, que o pessoal ia me cobrar se eu saísse e que assim, depois que eu saísse da Umbanda, a minha vida ia ser totalmente destruída. E eu fui e voltei várias vezes, e dessa vez eu vim pra ficar. E uma coisa que eu aprendi é que independente, se o espírito que você trabalha, ele trabalha para a luz, ele vai achar uma maneira de trabalhar com você, independente se você está dentro da religião ou não. Independente se você está dentro de uma casa de axé ou se está dentro de uma igreja. Ele vai trabalhar com você, ele vai te ajudar e você vai ajudar as pessoas. E você nem vai saber, você vai estar falando que é Espírito Santo. Mas às vezes é o guia ali te guiando, te ajudando, independente da religião que você for. Meu nome é Júlia. Eu conheci a casa através da mãe Karen algum tempo atrás. Nunca deu certo de eu vir, sempre aconteceu alguma coisa. Hoje eu venho na assistência. Um dos motivos que faz eu vir é porque nesse momento eu estudo. E foi uma casa que aceita eu sem ter aquela obrigação que eu vivi por muito tempo. De ter que estar dentro da casa, como filha da casa, porque eu realmente preciso estudar. Para mim, a Umbanda, ela é caminhos, ela é a gente saber agradecer as pequenas coisas da vida, aquelas coisas que às vezes a gente nem percebe. É a gente aprender a ir deixando o ego de lado, pois a gente vive em um mundo onde tudo é sobre ego praticamente, onde tudo é sobre quem é melhor. E quando a gente entra para a Umbanda, a gente começa a aprender a como desapegar, desaprender a viver dessa forma. É saber respeitar o sagrado, é o pé no chão, é o branco que simboliza a simplicidade, é também cultuar o antepassado. Não só também pelos orixás, mas a representação tão grande e tão histórica que a Umbanda tem, com quem veio antes da gente, com a história até mesmo do nosso país. Eu acredito muito que a Umbanda é um lugar de paz, é um lugar de muita responsabilidade. Eu também não acredito que, se você não estiver dentro de uma casa, você vai ser imensamente cobrado, porque todo guia que trabalha para a luz, se ele te escolheu para trabalhar com você, ele vai estar com você independente de qual seja a situação. E mesmo eu estando fora, mesmo às vezes eu não cuidando da forma certa, eu não sou deixada de lado um dia. Eu sempre estou sendo cuidada, amparada, protegida.
E para mim é isso, estar em um terreiro de Umbanda é que eu consiga me sentir bem dentro e fora, que eu consiga sentir o meu povo próximo de mim, que eu consiga vir e me sentir em paz, onde o que existe mesmo é o amor e a caridade. É eu poder trazer o meu filho e estar tudo bem. É realmente um lugar de paz, de muito aprendizado, porque estar dentro de um ambiente bem de Umbanda é você estar em eterna evolução. É você estar procurando melhorar, procurando evoluir. A gente começa de um jeito, depois a gente começa a perceber que o que a gente pensa não está mais certo, a gente vai se modificando. Eu acredito que seja isso. Meu nome é Leone. Eu conheci a casa através da Júlia, né? A gente é noivo, então a gente mora junto. Ela comentou da casa, que queria vir conhecer, que a mãe Karen tinha chamado ela. E no primeiro momento que eu pisei aqui, eu já... É muito engraçado, né? Mas a gente sente, a gente consegue sentir quando uma coisa é diferente, quando uma coisa ela é simples e bem feita, né? E desde da primeira vez que eu pisei aqui, os meus pés aqui nesse terreiro, foi incrível. Acho que não tem outra palavra que consiga descrever. Acho que a paz que a gente sai daqui é inimaginável. A gente entra com 1000 coisas na cabeça e sai só dando risada e leve. E a Umbanda, para mim, eu acredito que ela seja tudo, principalmente os pequenos detalhes do dia a dia, né? É aquela motivação que vem do nada, é aquela voz que muitas vezes a gente acha que é a voz da nossa cabeça, mas são nossos guias conversando com a gente. É o vento que a gente sente ao sair de casa, é o ar que a gente respira. Eu acho que a Umbanda, ela é o significado de tudo, né? Ela traz pra gente muito do que a gente acaba não olhando no dia a dia. Quando a gente para reparar o quanto de coisa que ela demonstra pra gente em detalhes, a gente percebe o quão a gente é pequeno e quanto a gente precisa evoluir e aprender. E a cada dia que passa, seja em terreiro ou somente escutando os seus guias, você percebe que você ainda tem muito a aprender, que a gente tem ainda muitas e muitas vidas para vir à Terra e para aprender e aprender o caminho que a gente precisa seguir. E eu acredito que a Umbanda seja isso. Eu acho que ela é paz, tranquilidade, é harmonia, é amor e principalmente é o que nos faz bem, né? Para a sociedade que não conhece o espaço dentro, o espaço eu não digo o espaço aqui literalmente, o espaço em todo, né? Mostrar para eles que não é aquele bicho de 7 cabeças que eles pensam que são. Que a gente está mais aqui para ajudar do que para abominar, do que para humilhar, do que para fazer coisas ruins. A gente está aqui para sempre estender a mão e nunca querer nada em troca com a outra mão. Então a gente aqui é uma casa de caridade, é uma casa de axé. Não digo só aqui, porque tem muitas outras casas de Umbanda em Bauru também que são para esses fins, mas passar para eles entender que a gente busca a evolução quanto deles quanto a nossa, para ajudar tanto eles espiritualmente, carnalmente, materialmente, financeiramente, e assim vai. Quebrar o que as pessoas acham da Umbanda dos trabalhos de amarrações, né? Trabalhos para o mal, para prejudicar uma outra pessoa. Então hoje eu falo, e falo com muita certeza do que eu estou falando, dentro da Umbanda não existe. O que existe dentro da Umbanda é um trabalho espiritual levado com seriedade, com humildade e amor. Então nenhum guia que trabalha na luz, né, nenhum guia que presta caridade, ele faz trabalho para prejudicar alguém, um próximo. Então isso vem mais do ego do ser humano do que da própria espiritualidade. Então eu vou deixar assim muito aberto o que eu penso, que um exemplo assim, não quero assumir uma responsabilidade do que eu faço, né? Então vou cobrar trabalhos de amarração, vou cobrar trabalhos de feitiço, de fazer mal para o outro, e eu não assumo essa responsabilidade e jogo a culpa na espiritualidade. Então é isso que vem muito acontecendo. São seres humanos querendo tomar frente da espiritualidade, não assume as consequências e joga a culpa na espiritualidade. E aí a espiritualidade leva toda essa fama de não faz o bem, mas faz sim, porque dentro de terreiros sérios e verdadeiros, a gente encontra um hospital espiritual, no qual as pessoas são conduzidas a passes energéticos, né, para aliviar dores, depressões. Então é muito sério. E aí as pessoas colocam isso dentro da Umbanda, que não é verdadeiro e não existe. Existe sim dentro do ser humano, não dentro da religião.
Então, procurem casas sérias, que trabalhem sérias e que levem a Umbanda a sério.